Meu nome é Grécia Santos, atualmente atuo como psicoterapeuta holística. Antes eu era servidora pública e há um ano eu venho trabalhando na área de psicoterapia. Bom, primeiramente eu quero agradecer à equipe do IPTH pelo acolhimento, pelo carinho com que me receberam aqui e o que me trouxe aqui, né, afinal de contas. Eu poderia ficar aqui durante horas falando da admiração que eu tenho pelo trabalho, pelo respeito e pela seriedade do trabalho que eles realizam aqui. E eu resolvi focar num ponto, que esse ponto foi fundamental até para a minha atuação como terapeuta. E eu sei que através desse depoimento, muitos terapeutas também vão parar para pensar um pouco sobre isso. E o ponto é o amor próprio. Que quando a gente não foca nesse assunto de olhar para nós mesmos como terapeutas, a gente acaba tendo o amor fora de ordem. Porque geralmente o terapeuta ele tem a síndrome do salvador da pátria, que é aquele que com o amor, né, todo terapeuta ele tem um grande amor à humanidade, quer ajudar os outros, né, ser caridoso, acolher todo mundo, e a gente acaba deixando de olhar para nós mesmos, né? Com aquela ânsia de querer ajudar o outro. Às vezes até a gente passa por cima até do livre-arbítrio do outro, sempre com o intuito e a boa vontade de querer ajudar. Né? Mas eu passei uma experiência muito importante na minha vida e foi um grande aprendizado. Eu com esse coração de mãe, de mãezona, de querer acolher todo mundo, muitas vezes eu passava por cima disso. Não que eu não respeitasse o outro, mas é por querer ajudar demais. E com isso eu acabava acarretando problemas para mim. Porque eu abri portas até para que certas situações acontecessem comigo, seja até mesmo sendo obsediada. Porque eu abria portas porque eu estava invadindo até situações que talvez eu não pudesse avançar tanto. E então, através de situações que eu vivenciei, através de alguns atendimentos, eu fui percebendo que alguma coisa estava errada. Mesmo no intuito de ajudar, por que eu passei a me sentir tão mal? Eu comecei a ter muitos problemas particulares mesmo, de passar mal fisicamente, inclusive, com muitas dores de cabeça. Eu estava vendo que a coisa estava indo para um lado muito difícil. E eu creio que muitos terapeutas que passam por essas situações não se dão conta de que precisam parar um pouco para olhar para si mesmos. E então eu tive que passar por um processo longo até, foram uns 2 meses mais ou menos, de olhar para mim, de olhar para dentro para tentar entender o que estava acontecendo. Porque até então a gente se baseia muito no trabalho só através do amor. Tudo bem, o amor é o melhor sentimento que a gente pode ter, mas para trabalhar como terapeuta não basta só ter amor, a gente precisa ter conhecimento, sabedoria, discernimento e trabalhar com amor em ordem, porque precisa ter um equilíbrio. E então, nesse processo que eu passei de interiorização, eu tive acesso ao trabalho do IPTH. E, a princípio, eu fui por curiosidade mesmo, né? Eu passei por uma sessão para ver primeiro como era o trabalho, foi por curiosa, mas fiquei encantada com o trabalho. E, a partir dessa primeira sessão que eu fiz, eu resolvi mergulhar, me interiorizar, né? Eles até têm um programa chamado Introspectismo, né? Que é maravilhoso também. E eu resolvi me dar esse tempo. Esse amor próprio, porque antes de eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim primeiro. E eu estava totalmente fora de ordem, eu estava querendo cuidar do outro primeiro, né? Então, eu tive que passar por um processo muito intenso, que muitas pessoas às vezes param o processo no meio do caminho, porque nem sempre é tão confortável. Às vezes dói, a gente tem que olhar para as nossas feridas, para os nossos traumas, nossos medos que a gente esconde embaixo do tapete. Então, meu tapete foi virado do avesso. Eu tive que tirar tudo, porque eu resolvi olhar para isso. E é preciso ter muita coragem, porque não é fácil esse processo.
E o acolhimento que a gente tem é muito importante no processo, porque eu que me senti uma pessoa tão forte, determinada, me vi vulnerável, me vi fraca, chorosa, né? Passei por processos muito difíceis de enfrentar meus medos. Então, o acolhimento que eu tive aqui, não só através das sessões que a gente passa, mas de toda a equipe que nos acolhe com tanto carinho, né? E isso tudo foi muito importante em todo o processo. Então eu resolvi, a princípio eu estava fazendo as sessões à distância, eu moro em São Paulo e o IPTH no Paraná, né, em Apucarana, e eu resolvi me dar de presente, me amar um pouco, né, o amor próprio. Eu me dei de presente uma semana aqui para fazer os tratamentos de forma presencial. E foi o melhor presente que eu pude dar a mim, para eu poder me amar, me olhar, e através desse amor que hoje eu sinto por mim, eu creio que eu posso contribuir muito mais nas terapias e de poder ajudar e contribuir com outras pessoas também. A parte mais importante do meu aprendizado foi a continuidade, porque durante o processo, eu como vim, foi através da dor, confesso que foi através da dor, porque eu sempre me senti muito forte. Eu passei já muitas provações assim na vida que eu superava, né? Eu me achava uma mulher muito determinada, ousada, forte, até o momento que eu tive que olhar para as minhas fraquezas, e não é nada fácil. É uma questão até da gente aprender a ser mais humilde e de buscar ajuda quando a gente precisa realmente, não ter orgulho de ver que estamos aqui para um ajudar o outro mesmo, né? Então eu tive que lidar com muitas coisas que eu achava que eu não tinha, porque é mais fácil a gente ver os defeitos do outro e a gente não olha para o nosso, né? Então eu tive que tirar minha máscara, né? Ser virada do avesso, e com isso eu aprendi muito. Hoje eu posso ter a visão de como eu era antes do tratamento e como eu me vejo hoje. Né, de quantas máscaras foram tiradas e de eu conseguir pelo menos olhar um pouquinho para a minha essência, que estava tão encoberta com tantas coisas que a gente vai adquirindo, né? E uma das coisas também principais é que a gente foca muito no hoje, no agora aqui, né, na situação que a gente está vivendo hoje. Mas a gente carrega muitas coisas dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, que eu não me dava conta de certos comportamentos que eu tinha, que eu vinha carregando eras e eras. E hoje, quando eu olho, eu consigo me ver de fora, eu consigo ver quantas coisas foram ressignificadas. Então, hoje eu posso ver uma outra Grécia, como se eu tivesse renascido. Então, valeu muito a pena cada minuto de sessão, cada coisa que eu tive que olhar. Que ninguém perca a coragem no meio do caminho, porque vai ter coisas que vão mexer na nossa ferida, coisas que vão doer, mas a gente precisa ter coragem para encarar e seguir em frente, porque vale muito a pena. Gratidão.